Tá? Bem, queridos, hoje é 18 de maio, segunda-feira, graças a Deus. Semana passada eu estava bem doente, tive febre, né? E cheguei a pensar que poderia ser algo pior, mas antes de adormecer já estava bem melhor, vendo que foi só uma infecção mesmo. E graças a Deus hoje, no dia marcado da aula, estamos aqui, tá? Então, na semana passada, estávamos terminando de ver os atributos comunicáveis, que são aquelas características que Deus tem, que Ele partilhou conosco. E nós paramos na página 104 do livro, do nosso livro-texto, tá? Eu vou providenciar o livro de vocês aí que chegaram depois, Débora, Cristina, tá? Se Deus quiser, quando voltarmos às aulas presenciais, já estarei com o livro. Ou chegando antes, dou um jeito de entregar também para vocês, tá bom? Então, vimos já 7 atributos comunicáveis. Alexandra, agora você me ouve? Sinaliza aí. Cara, tentei de tudo lhe avisar que quando entra e não tem áudio, não tem jeito, tem que sair e voltar. Foi o que aconteceu com Cristina, tá? Então fica a dica para vocês. Se vocês entrarem e não tiver áudio, saiam e retornem que resolve. Bem, então a gente viu nos atributos comunicáveis conhecimento, a sabedoria, ainda na semana retrasada. Na semana passada nós vimos sobre fidelidade, amor, bondade, graça e misericórdia. Eu lembro de ter encerrado a aula com uma ilustração onde eu expliquei a diferença entre graça e misericórdia. Lembram da ilustração do menino traquino que desobedeceu aos pais, né? A mãe, na verdade, né? E aí o pai ensinou para ele o que era graça, misericórdia e também disciplina, né? Hoje nós vamos ver aqui o atributo da vontade, a justiça e vamos entrar na doutrina da palavra de Deus, a bibliologia, tá bom? Então estou na página 104 do nosso livro. Vontade, o atributo da vontade. Eu vou ler aqui. Deus é totalmente livre para tomar as decisões e agir sempre conforme sua vontade, a qual não entra em conflito com o restante dos seus atributos. A Bíblia fala bastante sobre a vontade de Deus. A palavra vontade aparece 112 vezes na Bíblia. A expressão vontade de Deus aparece 42 vezes. Então, a Bíblia fala muito sobre a vontade de Deus de maneira explícita, né? Vontade de Deus, olha aí, aparece 42 vezes na Bíblia. A maioria dos cristãos tem dividido o atributo da vontade de Deus entre vontade permissiva e vontade absoluta, ou sinônimos, expressões que são sinônimas dessas. Mas geralmente é nisso aí. Eu vou ler, depois eu volto para explicar. A ideia é tratar daquilo que Deus permite que aconteça, seria a vontade permissiva, e aquilo que ele realmente quer que aconteça. Até coloquei o quer aí no livro em itálico, em destaque, né? Como um Deus pessoal, ele tem e exerce sua vontade no universo ou na criação. Deus deseja salvar todos os seres humanos, há várias referências bíblicas que apontam nessa direção, deseja a santificação dos seus filhos, deseja a gratidão dos seus filhos, deseja que façamos o bem, enfim, toda a Bíblia expressa a vontade de Deus, tá bom? Então veja bem, o atributo da vontade só é possível para um ser pessoal. Talvez você já tenha ouvido alguém comentar o seguinte, né, que o universo conspira ao nosso favor, o universo conspira a favor disso, daquilo outro. Né? Essa é uma forma de se expressar agora do século XXI e muitos incrédulos têm utilizado esse tipo de vocabulário. Isso é terrível, né? Porque parece até que os planetas, as estrelas, os luminares, os mares, as montanhas possuem algum tipo de vontade e poder, né? E pode abençoar ou amaldiçoar a vida de alguém. Mas, na verdade, tudo o que acontece é pela vontade divina. Inclusive, todas essas coisas que eu mencionei foram criadas por ele. Não possuem vontade. O universo, né, que a gente chama toda a criação de universo,
existe pela vontade de Deus. Mas Deus, sim, é um ser pessoal. Ele fala, ele ouve, ele é todo poderoso, ele ama, ele é bom, ele criou todas as coisas, ele possui uma mente inteligente, planejadora. A gente vê a complexidade que é o corpo do ser humano, o cérebro humano, né? Um ser humano tem aproximadamente 30 trilhões de células, e quando a gente nasce saudavelmente, né? A gente nasce com 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, 2 rins, 2 pulmões, e cada célula sabe para onde tem que ir e o que tem que fazer. Do começo, né, da concepção, no momento em que o espermatozoide encontra o óvulo, até o último suspiro que o ser humano dá na Terra, né? Então, isso é tudo fruto de uma mente inteligente e poderosa, que é Deus. Ele tem vontade, e a vontade dele é a que prevalece. No entanto, sendo Deus livre, ou seja, só Deus é plenamente livre. Ele pode fazer o que bem quiser, bem desejar. Ele também comunicou esse atributo conosco. Então, nós temos certa liberdade também. E aí nós temos vontades, né? Às vezes a gente está com a geladeira cheia, graças a Deus, a despensa cheia de comida. Tem comidas já prontas, podem ser esquentadas no micro-ondas ou no forno, mas a gente sente aquela vontade de comer uma coisa que não tem em casa, não é isso? A gente abre a geladeira, olha, não está com fome, mas queria comer aquele brigadeiro que vende na padaria da esquina, né? Aquele sonho, aquele doce que vende lá na Sonho Doce, do Manaíra Shopping. Quem queria diga amém. Isso não acontece apenas com mulheres quando estão grávidas, não. Isso acontece com todo mundo, né? Às vezes a gente quer comer uma comida diferente. E mesmo tendo. Tá sobrando aqui 30, 40 reais, dá para fazer um pedido. Aí vai lá no iFood, pede, chega, a gente já pagou pelo cartão de crédito, porque a gente tem vontades, né? Deus, ele tem controle sobre a sua vontade. Nós não temos, tá? Então veja só. Por exemplo, eu vou usar o exemplo do café, que eu já usei aqui para falar sobre o livre-arbítrio, tá? Em outras aulas. Eu, Bruno César, eu sou muito sensível à cafeína. Então, se eu tomar café, mesmo o chamado descafeinado, né, que tem menos cafeína, né, depois das 2 da tarde, digamos assim, geralmente eu vou dormir depois do horário previsto. Se eu tomar à noite, então, agora vai dar 8 horas, né? Se eu tomar um cafezinho agora, nossa, 2 da manhã, rolando na cama, tá? Então, nesse caso, eu posso escolher tomar ou não tomar o café, tá? Agora, eu não posso escolher tomar o café e dormir no horário normal. Eu não posso. A maioria das pessoas toma café normalmente até a noite e dorme, né? Inclusive, algumas pessoas, se não tomarem café, não conseguem dormir porque tem dor de cabeça, né? Meus pais são assim. Eu lembro de uma vez que faltou gás, eu morava com meus pais, acabou o gás. Acho que a gente não tinha micro-ondas. Não tínhamos, não teria resolvido. Não tinha álcool também em casa para fazer um fogo assim, esquentar uma água. E minha mãe toda noite antes de dormir toma um cafezinho. Café forte, viu, inclusive. E a gente sempre dormiu muito tarde, eu e minha mãe, né? Quando eu morava com ela, a gente ficava conversando até 1 da manhã, ficava brincando, enfim, vendo TV. E era por aí, meia-noite e meia, 1 da manhã, e acabou o gás, né? Não tinha como comprar gás de madrugada, nem álcool, nem tínhamos forno micro-ondas, ou seja, nem íamos incomodar nenhum vizinho, né? Então minha mãe não teve como esquentar água para fazer o café dela. Ela foi deitar, não conseguiu dormir. O que é que ela fez? Voltou, levantou, fez o café, uma porção menor, com água fria mesmo, né? Mexeu e tomou como quem toma cachaça. Tomou café frio mesmo, para passar a dor de cabeça e ela conseguir dormir. Então, nós temos vontades que a gente não pode controlar as consequências. Mas Deus não. Ele
ele tem controle sobre a vontade e sobre as consequências, tá? Então a vontade de Deus também é misteriosa, porque a Bíblia diz que ele deseja salvar todo mundo. Mas por que ele não salva todo mundo, se ele deseja fazer isso? Porque ele também deu liberdade ao ser humano. Então ele só vai salvar aqueles que creem em Cristo, que se entregam a Cristo. Outra coisa em relação à vontade de Deus é que ele também não pode, e também isso tem relação com a onipotência, né? Ele não pode salvar alguém que não crê em Cristo. Por quê? Porque ele mesmo determinou que seria assim a salvação, o meio de salvação. A gente chamaria assim, uma expressão latina própria para isso, é o modus operandi, né? O modo de Deus agir é esse. A salvação dos pecados é por meio da fé em Cristo. Tá? Então não adianta a pessoa crer em São Benedito e ser salva. Não, não será salva. Só será salvo quem crê em Cristo, exclusivamente. Tá? Então, mas como descobrir a vontade de Deus para a nossa vida, né? Essa é uma pergunta que a garotada sempre me faz. Sobretudo, você está com quantos anos, Wesley? 17. Ó, é uma criança, a metade da minha idade. Então, muita gente assim da idade de Wesley e até um pouquinho mais velho, né, com 23, 24 anos, estão por ali tentando descobrir qual a vontade de Deus. Eu lembro de uma amiga minha que congregamos juntos. Ela estava terminando o curso de Direito na universidade, terminou bem o curso de Direito, acho que fez na Unip, tirou 10 na monografia, fez um ótimo trabalho, estava muito feliz, o pai muito orgulhoso, o pai é formado em Direito também, não advogava, trabalhava em outra área, e conversou comigo, ela conversou comigo, com muita gente da igreja, com os pastores da igreja, enfim, ela queria saber a vontade de Deus para a vida dela, né? E um dia ela foi para um culto numa igreja aqui em João Pessoa, né? Um dos amigos da faculdade, e quando chegou lá, quem ia pregar era o Dr. Shedd, Russell Shedd, aquele da Bíblia Shedd, sabe? Na minha opinião, aquele foi o maior teólogo que nós já tivemos aqui no Brasil. Pelo menos foi o maior teólogo que eu já conheci, né? Que quem eu tirando o Wayne Gruden, né? Que o Wayne Gruden para mim é o melhor teólogo do mundo, tá? Então, a Shedd estava pregando nessa igreja. A Shedd era um culto de jovens. A Shedd disse assim: hoje eu vou falar sobre a vontade de Deus. Como descobrir a vontade de Deus para a nossa vida? Ela disse: é hoje, não é possível. É hoje. E aí ele começou dizendo, não sei qual foi o texto que ele leu, mas ele começou dizendo o seguinte: todos os dias, Shedd, alguém aí conheceu o Shedd, viu ele pregar? Ou teve o... Não? Acho que desde os 40 anos ele já tem aquela cara de velho, assim, de 80 e poucos anos. Ele já era muito idoso, muito velho, quando pregou esse sermão aqui de João Pessoa. E um servo de Deus, desde a infância, e ele disse o seguinte: todos os dias de manhã, quando eu acordo, eu oro e pergunto: Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida hoje? Então não há uma fórmula, e ela pensou, né? Essa minha amiga que estava ouvindo ele: poxa vida, se esse homem faz isso, imagina eu, né? Então, às vezes, a gente pensa, sobretudo quando somos mais jovens, que a gente vai poder entrar num site lá, vontadedivina.celestial.org, e vai botar o número do nosso CPF, vai baixar um cronograma para a nossa vida pelos próximos 50 anos. Isso aqui é o que Deus quer para a minha vida nos próximos 50 anos. E não é assim que a banda toca. A maior parte da vontade de Deus para nós está aqui na Bíblia. Então, se a gente negocia, tem que negociar com honestidade. Quando a gente se relaciona com outras pessoas, tem que tratar as pessoas com respeito e falar a verdade. Quando a gente escolher alguém para casar, tem que ser alguém do sexo oposto e que tenha a mesma fé que a gente, né? Quando a gente tiver em dúvida se deve ou não obedecer aos pais, deve olhar os 10 mandamentos. E o quinto mandamento diz para honrar os pais.
Então, a maior parte da nossa vida e já está, do que Deus quer para a nossa vida, já está expressa na Bíblia. É claro que em uma ou outra ocasião, a gente precisa de um direcionamento mais pessoal, né? Mas mesmo nesses direcionamentos, eu vejo também que Deus já decidiu por nós. É o que eu tenho dito para os jovens a quem eu tenho aconselhado. Que curso, Bruno, você acha que eu deveria fazer na universidade? Então a gente conversa, né? Porque eu não vou dizer faça educação física, faça engenharia civil. Quem sou eu, né? Então eu converso para saber o mínimo das expectativas da pessoa e eu digo, ó, geralmente Deus já nos deu essa decisão quando nos criou. Então, alguém que não tem a menor habilidade para fazer cálculos, nem tem paciência, não pode ser um engenheiro, porque engenharia é cálculo o tempo inteiro. Alguém que não tem paciência para ler livros grossos, calhamaços, como a gente chama, não dá para fazer sociologia ou filosofia, porque vai ser o curso inteiro tendo que ler a vida toda e livros chatos, inclusive, muitos deles, tá? Então, o que é que você gosta de fazer, né? Ariano Suassuna disse que quando era criança só tinha, tá dizendo que eu só tenho mais 10 minutos aqui. Mas aí a gente encerra e começa outra reunião, tá? Primeira vez que está fazendo isso, né? Quando tiver faltando um minuto, a gente encerra e volta para outra reunião, tá certo? Ariano Suassuna disse que na época que ele era criança, só tinha três profissões, né? Quem gostava de fazer cálculo, né? Ia fazer engenharia ou algo do tipo. Quem gostava de abrir lagartixa, ia fazer medicina ou algo parecido. E quem não servia para um nem para outro ia ser advogado. Ele falou isso num tom irônico, né? Mas ele disse, e foi o curso que ele fez, que foi direito, né? Depois, ele inclusive exerceu direito, foi advogado durante algum tempo, né? Mas depois ele viu que não dava para ele, foi para literatura, para dramaturgia, para as letras, né? Então, geralmente, Deus já nos deu as habilidades. O que é que você gosta de fazer? É provavelmente isso que Deus quer que você faça. Essas habilidades já vieram com você da parte de Deus, tá? Então, eu queria estudar a Bíblia, eu, pessoalmente, né? E qual era o curso? Teologia, né? Teologia. Confesso para os irmãos, sou muito realizado na minha profissão. Posso ter uma segunda carreira, posso, porque teologia não é aqui no, pelo menos aqui no Nordeste do Brasil, não é um curso rentável, não é uma profissão rentável, tem que trabalhar demais para ganhar alguma coisa, né? Eu faço 1 milhão de coisas, eu dou aula, eu escrevo, eu edito livros, enfim, preparo materiais para as igrejas, enfim, para poder me sustentar. Mas nada impede de ter duas carreiras. Muita gente tem falado recentemente, né, que agora a moda é ter uma segunda carreira, uma terceira carreira, aos 50 anos fazer outro curso e começar outra coisa. Gente, isso não é novo não, tá? José no Egito fez isso, né, quando ele tinha 17 anos, ele era fiscal dos pastores de ovelha da empresa do pai dele. Aí ele foi vendido como escravo. Ele teve que se adaptar a ser um funcionário público, digamos assim, né? Na casa do Potifar. Depois ele foi preso injustamente, então ele foi auxiliar de carcereiro. Depois, ele, sendo auxiliar de carcereiro, também interpretava sonhos, embora fosse gratuito isso, né? E depois de tudo isso, serviu como preparação para ele ser o maior administrador do Egito, né? Davi também tinha várias carreiras ao mesmo tempo. Ele era poeta, era músico, tanto cantor como cantava, compunha e tocava, né? Ele também era um guerreiro, né? Já tinha sido pastor de ovelhas, corajoso, muito, diga-se de passagem. Então essa não é. Jesus foi carpinteiro por aí 17 ou 18 anos. Dos 12, 13 anos, os meninos em Israel participam de uma cerimônia, os meninos judeus, né, até hoje é assim, participam de uma cerimônia chamada Bar Mitzvah, que significa filho da responsabilidade, tá? E aí, até
o bar mitzvah de Jesus até os 30 anos, ele foi carpinteiro. Depois, ele foi para sua, digamos assim, entenda-se, né, o contexto, segunda carreira. Foi ser um professor itinerante, dos 30 aos 33 anos, tá? Então, é muito normal isso hoje em dia, tá? E a gente vê a vontade de Deus sendo revelada aí também. Estou mais como conselheiro profissional hoje do que como teólogo, né? Mas vamos lá, faz parte também. Justiça. Vou ler aqui o atributo da justiça. O Deus da Bíblia é justo e é uma justiça, a qual pode ser compreendida como os direitos e deveres de todos sendo respeitados e os erros sendo devidamente punidos. Deus deseja que seu povo ande em justiça. Estabeleceu o governo humano para punir quem pratica o mal. Sempre que o homem age com injustiça, está agindo contra a vontade de Deus, tá? Então, Deus é o Deus de toda justiça. Ele, aliás, foi quem deu esse conceito de justiça ao ser humano. Quando o homem pecou, e aí algum tempo depois veio o dilúvio, e após o dilúvio, em Gênesis capítulo 9, Deus institui aquilo que a gente chama de governo humano, sobretudo para punir os assassinos. Em Gênesis 9:6, eu vou recitar, depois vocês podem consultar, diz assim: aquele que derramar o sangue do homem, Gênesis 9:6, pelo homem terá seu sangue derramado. Eu não coloquei essa referência aqui. Ou seja, quem derramar o sangue do homem é quem matar um ser humano. Terá pelo homem seu sangue derramado. Ou seja, se João mata José, como é que José vai... quem é que vai matar João? Quem é que vai punir João? Não é José, porque José está morto. Vai ser um grupo de pessoas, que hoje a gente chama isso de Estado, que teria sido escolhido previamente por João, por José, por Pedro, por Maria, por Cristina, Maísa, Wesley, Alexandre, Débora, Bruno e por aí vai, é responsável para punir quem praticasse o mal, tá? Então Deus é o Deus de toda a justiça. Quando a gente clama por justiça, para aqueles políticos, Deus haja com justiça para aqueles políticos corruptos, que os coloque na cadeia e tudo mais, nós estamos orando de conformidade com a vontade de Deus. Eu lembro de uma vez estar pregando no mês de janeiro, se não me falha a memória, na minha igreja, foi em outra igreja, né? E em novembro, no dia 15 de novembro daquele ano lá, tinha sido preso um político, um bandidão aí, tá? E passou o Natal na cadeia. E eu lembro de, naquele Natal, enquanto eu estava ceando, eu lembrei no Natal e no Ano Novo. Eu estou ceando em casa com minha família, porque eu sou um homem trabalhador e honesto. E fulano de tal está na cadeia. Pode até estar comendo uma comida melhor do que a minha, porque isso é muito comum, né? Vocês sabem, né? As pessoas levam a comida e tal, mas ele está preso porque é um bandido e devemos nos alegrar com isso, porque a justiça está sendo feita. Foi quando começaram a prender políticos e pessoas ricas aqui no Brasil. Isso não tem muitos anos, né? Não tem muito tempo. No tempo que eu era criança, no começo da década de 90, isso era impossível. Mas Deus tem exercido justiça. Aqui no Brasil tem levantado pessoas favoráveis a isso, que clamam por justiça e que vão à luta para que os criminosos sejam punidos, sejam eles pobres ou ricos. E isso é muito bom. Isso é muito bom porque o propósito de Deus está sendo cumprido, tá? Então, na igreja, a gente também deve agir com justiça em toda a nossa vida. A gente vê na igreja, muitas vezes, injustiças acontecendo, onde pessoas que têm o dízimo mais alto, as entradas, as ofertas mais altas, elas muitas vezes são beneficiadas. Isso acontece desde sempre. Se você ler a carta de Tiago, vai perceber que isso já estava acontecendo naquela época. Mas essa não é a vontade de Deus. Tá bom? Queridos, eu vou encerrar porque vai cair. Vou mandar um convite daqui a 1 minuto ou 2. Peço para vocês entrarem novamente e a gente concluir a aula de hoje. Tá bom? Vou encerrar aqui. Tá?
novamente, aí eu junto os dois vídeos e posto um vídeo só. Bem, então, vocês têm alguma coisa para comentar sobre os atributos comunicáveis? A vontade, a justiça, ou algum outro? Tem alguma pergunta? Antes da gente entrar em outra doutrina? Eu não. Eu não. Tá bom. Wesley, Cristina também. Tem alguém aí tentando ver seu celular aí? Cristina, eu tô vendo, viu? Não. Tá bom. Então vamos continuar, irmãos. Então, essa primeira doutrina que nós vimos é a doutrina de Deus, do ser de Deus, né? É a chamada teontologia. Me ouve agora, Alex? Escudo. Pronto, cara. Agora, desliga o microfone aí, por favor. Valeu. Então, agora nós vamos ver uma outra doutrina. São 10 doutrinas. A doutrina da palavra de Deus, a bibliologia, tá? Continuando aqui na página 105. A doutrina da palavra de Deus, isso é, o que a Bíblia diz sobre a palavra de Deus, né? Porque a palavra Bíblia não aparece na Bíblia. É interessante isso. A palavra Bíblia é uma palavra teológica. Não aparece desse jeito, né? A palavra Bíblia a palavra significa livros em grego, livros. Então até aparece, mas ela é traduzida, né? Quando você vier, ela está lá em 2 Timóteo 4. Quando você vier, Timóteo, traga os pergaminhos e os Bíblia, os livros, tá? Então é interessante que em grego, Bíblia significa livros. Biblos significa livro. Bíblia, livros, plural, sem S, né? Biblos, livro, tá? Isso é a língua grega. De onde vem uma série de palavras que a gente usa no dia a dia, né? Muitas palavras, né? A palavra terapia, eu estava lendo esses dias, a palavra terapia em grego significa cura. Se fala do mesmo jeito, terapia é a palavra cura. Apóstolos não é uma palavra traduzida também, é assim mesmo que se fala em grego, apocalipse e por aí vai, tá? E na teologia se usa muito, né? A língua grega. Então eu começo com uma referência aqui na página 105, que é essa do Salmo 119, verso 89. E diz assim: Senhor, tua palavra está firmada para sempre nos céus. Então, a palavra de Deus, né, não somente a Bíblia, mas a palavra de Deus como um todo ela é eterna, tá? Então, o próprio Jesus é comparado, ele é a palavra de Deus encarnada, né? Nesta parte a gente diz o que a doutrina bíblica diz sobre a palavra de Deus. Então, primeiro vamos ver o que é a Bíblia. Fiz um jogo de palavras aqui. A Bíblia é um livro como qualquer outro, mas não um livro qualquer. Então, é um livro como qualquer outro, porque foi escrito por homens, tá? Nenhum macaco, nem gato, nem cachorro, nem leão escreve. Então, a Bíblia só podia ser escrita por homens, né? Eu lembro de uma vez, no ensino médio, acho que eu estava no primeiro ano do ensino médio, e aí a professora de história pediu para algum dos alunos falar sobre a origem da humanidade à luz da Bíblia, porque ela falaria sobre a origem da humanidade à luz da história, né, segundo ela. E ela achava que havia uma contradição. Enfim, e eu fui falar, né? Passou o período de carnaval e depois do carnaval foi a aula e eu comecei a explicar sobre a origem da humanidade à luz da Bíblia. Aí falei não só sobre isso, né? Falei sobre dinossauros e algumas passagens bíblicas que a ciência só descobriu muito tempo depois, enfim, né? Aí eu disse, e aí eu comecei a colocar em xeque a versão que é apresentada pela história, né? Ela ficou muito irritada, eu fui cortês, tá? Mas ela ficou muito irritada, ela me conhece desde criança, ela é diretora, ela é dona de uma escola, onde foi a primeira escola que eu estudei, quando era uma criancinha ainda.
Aí ela me interrompeu e disse, olha, a Bíblia também é um livro cheio de erros. Aí eu disse, diga um, né? Diga um. Se a Bíblia também foi escrita por homens, eu disse, não tem gato nem cachorro que escreve, né? Só podia ser escrita por homens mesmo. E aí tive que dizer isso, né? Mas a Bíblia é um livro como qualquer outro nesse aspecto. Foi escrita por homens, foi escrita em linguagem humana, tá? Mas não é um livro qualquer. Isso é que a gente deve levar em consideração, tá? Então, John Wesley disse que a Bíblia foi concebida por uma dentre três fontes. Estou lendo aqui na página 106. A opinião de John Wesley, a Bíblia foi, número 1, escrita... Tá, vocês estão ouvindo algum barulho de crianças gritando e tal? Então eu vou fechar a janela aqui, tá? A garotada lá na rua. Vou fechar a minha janela aqui. Ok. Veja só que concepção interessante que John Wesley teve aqui. Primeiro, por homens bons ou anjos, a Bíblia foi escrita. Segundo, por homens maus ou demônios. Terceiro, por Deus. Então, primeiro, a Bíblia não poderia ter sido concebida por homens bons nem anjos, porque ambos não poderiam escrever um livro que mentissem em cada página escrita, onde haviam colocado as palavras, assim diz o Senhor, sabendo perfeitamente que o Senhor nada disse e que todas as coisas foram inventadas por eles. Então ele diz, a Bíblia não foi escrita por homens bons nem anjos, porque eles estariam mentindo. Segundo, a Bíblia não poderia ter sido concebida por homens maus ou demônios, porque não poderiam escrever um livro que ordena a prática de todos os bons conselhos, proíbe pecados e descreve o castigo eterno de todos os incrédulos. Portanto, por eliminação, né? Portanto, concluo que a Bíblia foi concebida por Deus e revelada aos homens. Então, diferente das outras ciências, a teologia é fruto de revelação. Eu quero que vocês entendam isso, tá? Então, nas outras ciências, todas as outras ciências, matemática, física, biologia, farmácia, o que quer que seja, tudo é fruto de observação e repetição, tá? Por exemplo, na matemática, usa-se alguma fórmula para calcular uma área, enfim, e aí percebe-se que deu certo. Repete aquilo ali em outro problema, num problema semelhante, dá certo. Ok, virou uma lei matemática. Alex, se tiver como silenciar teu microfone, eu agradeço. Na biologia, do mesmo jeito. Na farmácia, do mesmo jeito, né? As pessoas, inclusive, estão discutindo agora sobre qual medicamento pode usar, qual não pode, porque não houve teste. E é uma burocracia medonha. Na teologia, é diferente. Deus chegou e disse para o ser humano, é assim que a banda toca. Eu criei todas as coisas em 6 dias. No primeiro dia eu disse, haja luz e houve luz. E Deus foi contando para Adão como é que ele fez. E foi revelando também aos seus profetas, os quais escreveram o Antigo Testamento, e aos apóstolos que escreveram o Novo Testamento. Então a Bíblia não é fruto de pesquisa nem de repetição. A Bíblia é fruto de revelação. Deus chegou ao homem e disse, foi assim que eu fiz. É assim que você tem que escrever aí, tá? A Bíblia, a teologia, Bíblia e teologia nesse contexto tem o mesmo sentido, tá? Foi dada por revelação divina. Por mais que a gente estudasse, a gente não saberia nunca que Deus criou o universo, como foi, quais eram os planos divinos para a humanidade. Então, a Bíblia é fruto de revelação, tá certo? Letra B. Mais um jogo aqui de palavras sobre o que é a Bíblia. A Bíblia é um livro humano e divino. Eu digo o seguinte, a inspiração das Escrituras garante porque é a inspiração, né? Singular. Garante que a Bíblia tem sua origem divina e é ao mesmo tempo um livro humano, porque foi escrito por homens escolhidos por Deus, de tal modo que falaram de suas experiências com o Altíssimo, o que constitui a palavra de Deus.
Então, a Bíblia é um livro humano e divino, eu diria até o contrário hoje em dia. Primeiro, é um livro divino, porque as ideias vieram de Deus, e é um livro humano, porque Deus mandou que os homens a escrevessem. Tá? E relata, na Bíblia, nós temos o relato das experiências do povo de Deus com Deus. Moisés escreveu, foi assim, 40 anos peregrinando no deserto. Quando a gente caminhava durante o dia, tinha uma nuvem que nos acompanhava e nos protegia do sol. À noite tinha uma coluna de fogo que nos aquecia e também livrava das cobras, né? Porque no deserto é assim, o clima é meio maluco, né? Durante o dia é extremamente quente e à noite é extremamente frio, né? Então vai de 0 a 40 graus da noite para o dia ou mais, né? A variação de mais temperatura. Quando chove, começa a chover, que esfria aqui em João Pessoa, 5 graus, quem tem rinite alérgica, sinusite, já começa a ficar com o nariz entupido, né? Imagina uma variação de 40 graus todos os dias. Então o povo teria morrido no deserto se não fosse Deus, tá bom? Bem, terceiro lugar, letra C. A palavra Bíblia, comecei dizendo isso, né? Em grego significa livros. Então a Bíblia é uma biblioteca. A Bíblia é uma biblioteca, é composta por 66 livros. E todos eles têm a mesma importância, tá? Miqueias é tão importante quanto Judas ou quanto segundo João, porque todos eles falam sobre o Salvador, todos os livros da Bíblia, mesmo naqueles livros em que o nome de Deus não aparece, como Esther e Cantares de Salomão, que eu já mencionei nos módulos anteriores, vocês já viram isso. E todos eles foram igualmente inspirados por Deus. Nenhum livro entrou na Bíblia por um erro, por um vacilo, nenhum versículo sequer, ou deixou de entrar. Tal carta que Paulo escreveu, tal livro que Barnabé escreveu não entrou na Bíblia. Certo, não entraram porque não era da vontade de Deus que esses livros entrassem. Então, o processo de formação dessa biblioteca, que hoje nós chamamos de Bíblia, foi divinamente inspirado e divinamente guiado. Deus conduziu todo o processo e preservou esse texto que foi tão perseguido, tá? A Bíblia é o livro mais lido, mais vendido, inclusive agora, desde que começou essa pandemia, a venda de Bíblias disparou no mundo inteiro, já era o mais vendido, sempre foi o mais vendido, em todos os tempos, tá? Mas está sendo muito mais vendido agora, tá? Muita gente quer ler a Bíblia porque sabe que na Bíblia encontra consolo. Enfim, tem muito crente desviado também, tem muita gente que tem um parente que é crente e a pessoa não é, e a pessoa diz, leia a Bíblia, né? Enfim. Mas esse livro foi muito perseguido. Homens maus tentaram queimar, e queimaram Bíblias em público, tentaram acabar com esse livro. Alguém de vocês assistiu aquele filme O Livro de Eli, com Denzel Washington? O Wesley assistiu, Maísa não. Assistiu, Cristiana? Se não, Débora assistiu? Você pode falar? Não, assisti não. Passar como tarefa para casa aí, tá? Deve ter no YouTube, deve ter na Netflix, eu não sei, mas é um bom filme. E é um bom filme. E é interessante porque o livro de Eli, né, Eli é o personagem do filme, tá? Não é o Eli da Bíblia, não. É a Bíblia, o livro dele. E é muito interessante. Não vou falar mais nada, né, Wesley? Para elas descobrirem aí, né? Para não dar spoiler, professor. Deixa Não elas... pode não. Hoje em dia é a maior frescura esse negócio, né? Bem, então é um bom filme que trata sobre a preservação da Bíblia. É uma ficção, tá? É uma ficção, né? O filme se passa num tempo futuro e tal. Houve um cataclisma, mas é bem interessante. Tá? E Denzel Washington, ele se declara cristão protestante, ele se declara evangélico, tá? E ele não participa de filmes que incentivem o uso de drogas, bebidas ou de criminalidade. É interessante. Eu já assisti vários filmes dele e depois que eu soube dessa proposta de Denzel, eu passei a prestar atenção. Realmente. Tem até um filme que eu não lembro o título, se alguém lembrar, que ele é o segurança de uma família e tem um rapaz que é, ou uma moça que é sequestrado, né?
e ele se entrega como o pagamento, ele é o resgate do sequestro. E é interessante como isso ilustra o sacrifício de Cristo. Esse filme é muito interessante. Não é muito conhecido esse filme dele, mas traz uma mensagem cristã muito interessante, tá? Bem, vamos ver um pouco sobre a inspiração bíblica e a gente encerra por hoje, tá? A inspiração bíblica é diferente da inspiração poética ou inspiração artística, tá? Vamos começar com essa passagem aqui, né, de 2 Timóteo, capítulo 3. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Então, eu digo o seguinte, já abordamos um pouco sobre isso no capítulo anterior. Agora, só gostaria de complementar que a Bíblia é o único livro digno de total confiança, pois é o único que é totalmente a palavra de Deus. Este livro sagrado é o maior best-seller de todos os tempos e também o livro mais perseguido. No entanto, ninguém conseguiu deter a mensagem de amor e esperança que nele encontra-se ou se encontra. Veja só, quando a gente diz assim, né, o Wesley não viu a Ayrton Senna correr, né? A gente viu. E aí a gente, quando chovia era melhor, né? Porque ele era ele se destacava com a pista molhada. E geralmente, se ele tivesse ali para ganhar, disputando mesmo para ganhar, quando chovia a gente ficava animado. Acho que vocês também assistiam, né? Eu gostava. E aí ele ganhava. E a gente dizia assim: hoje ele está inspirado, né? Então, quando a gente fala de algum atleta, né, de um jogador de futebol que está jogando muito naquele dia, a gente diz, hoje ele está inspirado. Quando a gente fala de um orador, um pastor, né, ou uma pastora, como Cristina, quando prega uma mensagem assim muito boa, e aí os irmãos da igreja às vezes dizem, hoje o pastor está inspirado. Às vezes a gente até diz isso do pastor quando ele está bravo também, né? Quando tem aquela palavra de apausentamento, como diz um amigo meu, né? A gente diz a mesma frase num tom diferente, né? E hoje o homem está inspirado, você tá brabo, né? Mas isso não tem nada a ver com inspiração bíblica. Inspiração bíblica significa que Deus soprou sobre os autores bíblicos, tá? E eles foram inspirados por Deus para escrever a Bíblia. Não foram inspirados por Deus para viver sem erro, não, tá? Os profetas erravam, os apóstolos erravam, discutiam entre si. Então, eles não estavam inspirados o tempo todo, como o catolicismo ensina que o Papa, quando fala em nome da igreja, ele fala sem cometer erros. Só que, recentemente, o catolicismo pediu desculpas, né? O João Paulo II pediu desculpas pelo que o catolicismo fez com Copérnico, com Galileu Galilei e outros cientistas do passado. Por que pediu desculpa se não erra, né? Quem não erra não pode pedir desculpa. Vocês já leram na Bíblia Jesus pedindo desculpa a alguém? Não, claro que não, porque ele não erra, né? Então só quem não erra é ele, gente, tá? Os papas, todos nós erramos e também os autores bíblicos também, mas não erraram enquanto estavam escrevendo a Bíblia. Esse é o X da questão. Então, quando a gente diz assim que a Bíblia é inspirada por Deus, a gente está dizendo que ela é isenta de erros. Não há qualquer tipo de erro na Bíblia, nem erro histórico, nem doutrinário, nem de tempo verbal, muito menos teológico, tá? Então, eu tenho uma Bíblia aqui que Caná da Galileia está junto, mas esse não é um erro da Bíblia, é um erro de impressão da editora que imprimiu a tradução dessa Bíblia que eu tenho, tá? Então, há erros de impressão, há erros de tradução, mas não erro no que os autores escreveram originalmente. Na teologia, a gente chama isso de autógrafos. Então, o que Moisés escreveu, o que Paulo escreveu, Pedro, a gente chama aqueles textos de autógrafos. Os autógrafos bíblicos, os escritos originais. Tá
certo? Não há erros na Bíblia nesse sentido. Uma vez eu estava voltando para casa, encontrei com um amigo meu, colega, né? A gente tem estudado numa ONG e ele disse que tinha erros na Bíblia, né? E eu fui dando corda, né? Não lembro, talvez eu tenha dito isso até para vocês aqui. E ele falou, não, Bruno, porque você sabe que tem muitos erros na Bíblia, né? Eu disse, sei. Aí ele continuou a frase dele, né? Aí, quando ele terminou, eu disse, diga um erro que tem na Bíblia. Diga um, cite um. Já que você disse que tem muitos, é porque você deve saber aí pelo menos uns 10, né? Aí ele riu assim, aquele sorriso amarelo, sabe? E aí eu disse, não, diga um, você vai ter que dizer um, pelo menos. Porque já que tem muitos, não é possível que você não lembre de pelo menos um, né? Aí ele disse, não, você sabe que tem. Eu disse, eu sei, diga um. Aí ele não leu, né? Aí eu disse, olha, meu irmão, leia a Bíblia. Aí quando você encontrar um erro, me chama no Facebook que a gente conversa. Tá? Isso já faz pelo menos 6 anos. Pelo menos, até hoje ele não me chamou. Até hoje eu não sei se ele não leu, né? Ou se leu e encontrou muitos erros e não quis me humilhar, né? Mas eu tenho para mim que ele não leu ou leu e não encontrou nenhum erro na Bíblia. É como diz um velho pregador, acho que foi Spurgeon quem disse isso. E hoje eu encontrei, lendo a Bíblia, encontrei muitos erros, todos eles em mim. Os erros estão em nós e não na Bíblia. Queridos, queridas, né? Agora no momento só tem meninas aqui. Na próxima semana, se Deus quiser, a gente continua aqui a partir da letra B da página 107. Não vou começar ele não, que é um tópico mais longo. E eu quero abordar melhor isso aí, com mais calma, tá? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma colocação, façam agora. Ou também podem falar depois, né? Não precisa calar para sempre, porque não é casamento. Tá? Ok, pra mim tá tudo certo. Tá bom, querida, viu? Que Deus lhe dê saúde. Amém. Cristina, Maísa, querem comentar algo? Não, professor, tá tudo em ordem. Tá bom. Então, Cristina, abre o microfone. Diga, Cristina. Você não sabe, eu li aí você dizendo. Não dá para te ouvir, irmã. Tá tudo ok, tá. Agora deu, beleza. Então, sendo assim, queridas, eu agradeço a paciência, tá? Deus abençoe e até semana que vem, se Deus quiser. Um dia esse negócio acaba e a gente se encontra pessoalmente. Daqui pro final do ano a Amém. gente se encontra. Nem que seja por jantar de formatura. Mas se encontra. Em nome de Jesus. Tá? Amém. Deus abençoe, viu?